O título que eu quero trazer esta noite é Um Pequeno Ajuste que Faz uma Grande Mudança na Sua Vida. Vou falar sobre uma pequenina coisinha que você deve fazer. Pode ter que fazer todos os dias, mas é algo bem pequeno que você pode fazer, que pode literalmente mudar completamente sua vida. Quantos gostariam de saber o que é? Ok. Atitude. Os israelitas foram ordenados a comemorar. E se você puder ser paciente e ouvir por alguns minutos, eu acho que você vai aprender algo. Haviam 7 festas que os israelitas eram ordenados a manter anualmente. Todo ano. E cada uma destas festas era um tempo para se lembrar de algo que Deus tinha feito por eles. Então, deixe-me te dizer, deve haver poder em se lembrar e deve haver poder em celebrar, ou Deus não iria ordená-los que fizessem isso. E aqui está o que eu penso. Eu acho que as coisas que eles tinham que fazer por lei, hoje nós podemos apenas vivenciar, não precisa ser não, vamos ter esta ou aquela celebração. Nós podemos viver com a atitude de estar sempre celebrando o que Deus está fazendo em nossas vidas. A primeira foi a Páscoa, e é uma grande celebração para para aqueles que são nascidos judeus. 7 festas foram ordenadas por Deus. A primeira foi a Páscoa, que celebrava a noite no Egito, quando todos os primogênitos foram mortos. Mas Deus ordenou que o anjo da morte passasse longe das casas israelitas, porque eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais e batentes das portas de suas casas. Meu Deus e meu Pai, eu me pergunto o que acontece hoje quando nós confiamos no sangue de Jesus para nos proteger de tantas coisas que querem vir e nos destruir. Agora, se eles podiam comemorar por 7 dias, nós deveríamos viver em celebração porque temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Ok, vou dizer o que vou fazer aqui nos próximos minutos, porque será um pouco estranho, é algo que talvez não estejamos acostumados. Em vez de falar com vocês sobre suas circunstâncias e das vitórias que vocês precisam, se seu filho precisa ser salvo, sua promoção no trabalho, a dor nas costas curada, não falarei sobre nada disso. Eu vou falar com você sobre aquilo que Deus fez por nós espiritualmente. Agora, veja a razão pela qual você não pulou imediatamente. É porque nós focamos muito mais nas coisas exteriores e nós não pensamos nas coisas que Deus tem feito por nós internamente. Olhe para mim. Você é uma pessoa que nasceu de novo. Você tem a natureza de Deus vivendo em você. Você tem um novo coração. O Espírito de Deus vive em você. Seus pecados foram perdoados, a proteção de Deus está sobre a sua vida. Você tem o privilégio de orar. Você tem este privilégio de orar. E Deus, Ele sempre te escuta. E Ele se importa. E Ele responde às nossas orações. E o que você acha disso? Você nunca está sozinho? Nunca está sozinho. Espero que falemos das 7 festas sem entrar no modo pregação, mas eu não posso prometer. A Páscoa durava 8 dias. Essa celebração durava 8 dias. Então eu pergunto, você poderia comemorar por um fim de semana apenas? Por 48 horas? Para que o espírito da destruição passe longe da sua casa. Agora veja, alguns de vocês pensam, bem, agora espere um minuto, eu tenho este problema e aquele problema. Pare! Não me faça descer aí e pegar você. Você não tem que pensar no quanto ruim isso foi, você tem que pensar no quanto seria ruim se Deus não te ajudasse.
Quer saber? Deixa pra lá. Ok, eu fiz 3 cirurgias nos últimos 3 anos. Não foi fácil para mim passar por isso, mas quer saber? Eu tenho 74 anos de idade, eu ainda continuo pregando o tempo todo, eu estou na televisão no mundo inteiro, eu não estou pensando naquilo que eu ainda não consegui, naquilo que eu passei, que eu não queria passar. Deixe-me lhe dizer algo. A vitória está na sua atitude e não nas suas circunstâncias. Vamos lá. A vitória está na sua atitude, porque eu não posso prometer que você não terá problemas na sua vida na próxima semana, eu não sei. Você pode ter, mas eu posso lhe dizer, nós precisamos ser como Paulo. Ele disse, eu estou determinado. O meu determinado propósito, Filipenses 3:10, é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, mesmo estando eu ainda nesse corpo. Então ele disse, aqui está o que eu vou fazer. Não é que eu não tenho uma vida sem problemas, mas eu vivo acima deles. Existe um lugar em Cristo onde eu posso estar acima. E quer saber? Eu acho que muito disso está em focarmos naquilo que Deus faz por nós espiritualmente, encharcando disso a sua atitude, para que você não fique tão preocupado com aquilo que está errado em sua vida. Ouça, ainda que você viva até os 100 anos, o que eu não tenho certeza se eu gostaria. Eu costumava pensar que eu gostaria de viver até os 100, mas eu não sei. Eu penso, as coisas estão bem bagunçadas aqui. Hein? Mas, mesmo que todos nós vivêssemos até os 100 anos de idade, isso seria apenas a metade de um grão de areia de todas as praias do mundo inteiro e de todo o solo do oceano cheio de areia. Isso não é nada comparado à eternidade. Isso não é nada comparado ao tempo que vamos viver na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Nós falamos do céu às vezes, muito pouco. Nós falamos às vezes, mas sinceramente, será que nós acreditamos que isso vai ser tão bom quanto a Bíblia diz que será? Ou que se acreditássemos, jamais ficaríamos para baixo por muito tempo? Não mais dor, não mais choro, não mais lágrimas. Ruas feitas de ouro, um mar cheio de cristais, um portão de uns 15 metros de altura feito de uma única pérola. Viver na presença dele, amor perfeito, paz perfeita. E uma mansão, gente. E eu disse a Jesus, eu quero a minha mansão decorada de uma forma bem extravagante, sabe? E eu quero fazer um seminário com Moisés e Elias. E espero que tenha carruagens no céu para que eu possa dirigir por aí com Dave. Eu tenho alguns planos para quando eu chegar lá. Oh, Deus! Eles tinham a festa dos pães asmos e eles não podiam ter nenhum fermento nas casas. Ele representava o pecado. Então era tudo como sombra das coisas que viriam. E uma das coisas que os pais faziam, que eu acho interessante, era que eles escondiam pequenos pedaços de pão pela casa, nos quais havia fermento, e as crianças tinham que encontrar todos os pedaços de pão e se livrar deles, indicando que eles estavam procurando e se livrando do pecado em suas vidas. Mas sabe o que eu gosto hoje? Eu não tenho que procurar pelos meus pecados, porque quando eu peco eu sei disso. Sabia que isso é uma bênção? É uma bênção, sabe? Receber a convicção do Espírito Santo. Porque eu passei anos maltratando as pessoas e eu nem sabia que estava fazendo isso, gente. E mesmo que eu soubesse, eu não me importaria. Bem, eu não posso fazer isso agora. Se eu for rude, mesmo que por um instante com alguém, eu sei disso, eu não posso suportar até que eu vá e conserte. E sabe, quando Deus fala com a gente, Ele diz, você não deve agir assim. Não é uma boa atitude, você não deve fazer isso, isso ofende as pessoas. E às vezes nós dizemos, você pode parar de me dizer as coisas que estou fazendo de errado? Mas sabe, eu descobri que é a maior bênção do mundo ter o Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós.
convencendo-nos do pecado, convencendo-nos a fazer aquilo que é certo. Eu não preciso me examinar todos os dias para descobrir o que há de errado comigo. Se tiver algo, Deus vai mostrar, e aqui estão as boas notícias. Eu posso me arrepender e tudo é resolvido. Simples assim. Agora, você está entendendo algo disso? Ok. Havia a festa das primícias, onde eles tinham que levar as primícias das colheitas, não podiam comer nada até que levassem suas primícias a Deus. E se você não está trazendo as primícias de toda a sua renda para Deus, nós chamamos de dízimos e ofertas, está ferindo a si mesmo. Eu não esperava que vocês aplaudissem, que fizessem barulho mesmo, então eu... Sabe, nós não podemos parar de falar sobre ofertar. A pior coisa do mundo que poderia nos acontecer é nos tornarmos egoístas. E deixe-me compartilhar com você. Se você tem uma atitude ruim na hora de ofertar, e talvez até se sinta... Lá vem eles falar de dinheiro outra vez. Onde quer que você vá, as pessoas falam com você de dinheiro. Por que você só fica bravo com isso na igreja? Bem, esta era uma das festas. Eu amo essa festa de Pentecostes. Oh, Jesus! Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias que representava o fim da colheita, e vemos o cumprimento no Novo Testamento, quando no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eles estavam agindo de forma tão louca que todos pensaram que estavam bêbados às 10 da manhã. E sabe, a regra geral é que quando as pessoas ficam bêbadas, ficam felizes. Bem, Efésios 5 diz, não embriaguem com o vinho. Não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós temos algo disponível para nós que nunca vai acabar. Você nem precisa ir ao bar e buscar. Ele está vivo dentro de você. Amém? Você tem ideia de quão maravilhoso isso é? Ter o Espírito Santo vivendo em você? O ajudador, o consolador, o fortalecedor, o intercessor, aquele que nunca te abandona, aquele que te convence do pecado, te convence da justiça, aquele que te ajuda a se lembrar de coisas, e quanto mais velho você fica, mais você gosta disso. Amém? Sabe, você está com problemas quando procura pelo seu celular e está falando nele. John, não ria, você vai chegar lá. O dia virá, irmão. Ok, agora uma das festas era a festa das trombetas. E eles tocavam as trombetas para anunciar as próximas 2 festas. Sabe, me parece que esse povo só sabia fazer festa, eu não sei, era só festa, 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 festa. Eu posso lhe dizer, se eles tinham algo para celebrar, uau! Se eles tinham algo para celebrar e ainda vivendo sob a lei, o que nós deveríamos estar fazendo hoje com o que Jesus fez por nós? Então, as trombetas foram usadas por séculos para anunciar boas notícias, para acordar soldados de manhã. E vamos falar disso? É hora de acordar. Igreja do Minhoca. É hora de parar de se fazer de morto. Ir lá fora e ser um bom soldado de Cristo. Soldados do exército ouvem a trombeta soar todas as manhãs, dizendo, é hora de acordar, de trabalhar. E numa batalha, muitas vezes a trombeta é tocada para alertá-los, para evitar que eles desistam. Então eu pensei
eu liguei para o meu escritório e disse: vocês conseguem encontrar um trompetista? Eu preciso de um para a conferência. Então eles correram por aí e acharam um bom trompetista. Ele vai vir e nos ajudar aqui agora. Ok. Aqui está ele. Diga-me seu nome novamente. Brian Foote. Ok. Brian tocou neste lugar há quantos anos atrás? Todos os anos do ensino médio. Quantos anos fazem isso? 10 anos? Você é tão jovem? Meu Deus! Eu não cheguei ao topo antes dos 65 e aqui está você, já nessa idade. Então, nós vamos festejar. Eu vou pedir para ele tocar a trombeta e eu darei a você algumas boas notícias. Estão prontos para as boas notícias? Ok. Seus pecados estão perdoados. Foram lavados no sangue de Jesus. Você vai para o céu. Você vai viver para sempre. Deus vive dentro de você. Uau! Você é a morada de Deus. Você nunca está sozinho. Ele nunca vai deixar você nem te abandonar. Será que tem algo melhor do que isso? Vou dar mais um pouco de boas novas. Continue. Você não ouviu a melhor notícia ainda? Jesus está voltando em breve. Uhul! Ok, prepare-se para gritar. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alto clamor de convocação, com o grito de um arcanjo e com a explosão da trombeta de Deus. E aqueles que partiram dessa vida em Cristo se levantarão primeiro. Então os que vivem e permanecem nessa terra serão simultaneamente levados com os mortos, ressurretos nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. E lá sempre ficarão por toda a eternidade. Obrigada. Certo, agora vou passar uma tarefa de casa. E espero que vocês façam isso. Eu venho fazendo e eu acho que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Eu quero te pedir para você tirar 5 minutos toda noite. Talvez quando você for para a cama, tranquilo. Se você é dessas pessoas que bate a cabeça no travesseiro e dorme, então eu acho que é melhor você fazer sentado. E eu não sou assim, então eu consigo pensar um pouco quando eu vou para a cama. E sabe, às vezes as coisas que nós pensamos na cama à noite e as que pensamos de manhã cedo são as que nos colocam em problemas. Mas eu estou convencida, depois de estudar e falar com as pessoas o que eu sinto sobre isso aqui dentro de mim, eu sinto que agora posso dizer, quando estou falando algo que Deus quer que seja dito, eu creio com todo o meu coração que nós não pensamos quase nada sobre a surpreendente realidade de quem nós somos em Cristo. O que significa ser justificado com Deus através do sangue de Jesus? O que isso significa? Eles tinham um banquete que chamavam de dias do temor, que eram 10 dias de arrependimento. Nós podemos fazer isso hoje com apenas uma frase. Sabe, nós vivemos em tempos tão surpreendentes, debaixo da graça, da misericórdia e do sangue derramado de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo a você? Você vai viver para sempre. Você vai viver para sempre e não vai ser como é agora, vai ser maravilhoso.
maravilhoso. Amém? Absolutamente maravilhoso. Então vou pedir que você tire 5 minutos ao se deitar à noite e apenas pense. Bem, eu nunca vou morrer. Vou deixar este lugar? Mas estarei pronto na hora de ir? E cara, como será que vai ser? Quando Jesus me encontrar naquele portão? Como será que vai ser? Oh, meu Deus, vai ser tão bom! E enquanto eu estou aqui, eu tenho a orientação de Deus na minha vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se você deitar lá e pensar, eu vou te dizer, se você fizer isso, começando esta noite, se você fizer isso, e quando vocês voltarem para os seus quartos, ou se forem comer, ou seja lá o que for, por favor, não se sente com seus amigos e fale dos seus problemas. Agora você pode falar se você quiser. Eu não posso te forçar a não fazê-lo, mas pelo menos se você não puder deixar de falar, fale de maneira positiva. Amém? Podemos pelo menos fazer isso? Se nós não pudermos evitar falar dos problemas, podemos tentar falar de maneira positiva? Agora, eu não quero ser rude quando digo, mas alguns de vocês não vão querer praticar esta mensagem, sabe? Porque talvez isso não seja para ninguém aqui, talvez seja para alguém que não está aqui, que você... Acho que não é com nenhum de vocês, mas... algumas pessoas não querem parar de falar dos seus problemas, sabe? Porque se o fizerem, ninguém vai sentir pena delas. É tão difícil quando eu digo ao Dave como eu me sinto. Ele diz, oh, você vai ficar bem, e aí ele sai para jogar golfe. E é como queríamos alguém para dizer, oh, pobre bebezinho, eu me sinto tão mal por você, vou ficar em casa e me sentir mal junto com você, podemos ficar miseráveis juntinhos. Eu estou dizendo a verdade? Se elas acham que eu estou, vocês ainda não foram convencidos, certo? Eu tenho gostado dessas mangas, eu preciso de mais algumas. É isso no que eu acredito. Eu acredito que se você pensar mais sobre as realidades espirituais, naquilo que você tem em Cristo, bem, à luz da realidade, que importância tem as coisas com que nos chateamos? Qual a importância que isso tem? E sabe o quê? Deus vai te ajudar com seus problemas. Quero dizer, eu posso garantir, Deus vai te ajudar com seus problemas. Eu não posso te prometer quanto tempo vai durar. Eu não posso te prometer exatamente quando será ou como será. Eu não posso te prometer 100% que eles desaparecerão, mas se não desaparecerem, Deus te dará a graça e a força para lidar com eles. Amém? Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Quantos vão fazer essa tarefa de casa? Vocês vão tirar 5 minutos, deitar na cama e só pensar. E talvez pensar em algo como, Deus, eu me pergunto de quantos acidentes o Senhor me livrou neste dia. Eu me pergunto quantas vezes havia um ladrão vagando pela vizinhança e ele, por algum motivo, apenas olhou para a nossa casa e pensou, não estou interessado nessa. Porque o seu sangue está nos protegendo. Amém? Amém? Vamos, você pode se levantar hoje. Vamos viver com uma atitude de celebração. Quantos aqui têm algo para celebrar? Quantos acreditam que há poder em celebrar? Apenas um pequeno ajuste pode mudar toda a sua vida. Agora, estamos apenas começando e já estamos no modo festa. Estão prontos? Tudo bem. Pai, nós agradecemos por todas as coisas, por tudo. Eu vou ser radical e agradecer até mesmo pelos desafios que nós temos na nossa vida, porque ajuda a nos fazer ser quem nós seremos. Eu oro para que todos aqui
Entendam essa mensagem também, a levem a sério, para que eles encontrem cada pequena coisinha em suas vidas para serem gratos a ti e viverem com uma atitude de celebração. E eu sei que isso vai fortalecê-los para serem capazes de lidar com outras coisas em suas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O título que eu quero trazer esta noite é Um Pequeno Ajuste que Faz uma Grande Mudança na Sua Vida. Vou falar sobre uma pequenina coisinha que você deve fazer. Pode ter que fazer todos os dias, mas é algo bem pequeno que você pode fazer, que pode literalmente mudar completamente sua vida. Quantos gostariam de saber o que é? Ok. Atitude. Os israelitas foram ordenados a comemorar. E se você puder ser paciente e ouvir por alguns minutos, eu acho que você vai aprender algo. Haviam 7 festas que os israelitas eram ordenados a manter anualmente. Todo ano. E cada uma destas festas era um tempo para se lembrar de algo que Deus tinha feito por eles. Então, deixe-me te dizer, deve haver poder em se lembrar e deve haver poder em celebrar, ou Deus não iria ordená-los que fizessem isso. E aqui está o que eu penso. Eu acho que as coisas que eles tinham que fazer por lei, hoje nós podemos apenas vivenciar, não precisa ser não, vamos ter esta ou aquela celebração. Nós podemos viver com a atitude de estar sempre celebrando o que Deus está fazendo em nossas vidas. A primeira foi a Páscoa, e é uma grande celebração para para aqueles que são nascidos judeus. 7 festas foram ordenadas por Deus. A primeira foi a Páscoa, que celebrava a noite no Egito, quando todos os primogênitos foram mortos. Mas Deus ordenou que o anjo da morte passasse longe das casas israelitas, porque eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais e batentes das portas de suas casas. Meu Deus e meu Pai, eu me pergunto o que acontece hoje quando nós confiamos no sangue de Jesus para nos proteger de tantas coisas que querem vir e nos destruir. Agora, se eles podiam comemorar por 7 dias, nós deveríamos viver em celebração porque temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Ok, vou dizer o que vou fazer aqui nos próximos minutos, porque será um pouco estranho, é algo que talvez não estejamos acostumados. Em vez de falar com vocês sobre suas circunstâncias e das vitórias que vocês precisam, se seu filho precisa ser salvo, sua promoção no trabalho, a dor nas costas curada, não falarei sobre nada disso. Eu vou falar com você sobre aquilo que Deus fez por nós espiritualmente. Agora, veja a razão pela qual você não pulou imediatamente. É porque nós focamos muito mais nas coisas exteriores e nós não pensamos nas coisas que Deus tem feito por nós internamente. Olhe para mim. Você é uma pessoa que nasceu de novo. Você tem a natureza de Deus vivendo em você. Você tem um novo coração. O Espírito de Deus vive em você. Seus pecados foram perdoados, a proteção de Deus está sobre a sua vida. Você tem o privilégio de orar. Você tem este privilégio de orar. E Deus, Ele sempre te escuta. E Ele se importa. E Ele responde às nossas orações. E o que você acha disso? Você nunca está sozinho? Nunca está sozinho. Espero que falemos das 7 festas sem entrar no modo pregação, mas eu não posso prometer.
A Páscoa durava 8 dias. Essa celebração durava 8 dias. Então eu pergunto, você poderia comemorar por um fim de semana apenas? Por 48 horas? Para que o espírito da destruição passe longe da sua casa? Agora veja, alguns de vocês pensam, bem, agora espere um minuto, eu tenho este problema e aquele problema. Pare! Não me faça descer aí e pegar você. Você não tem que pensar no quanto ruim isso foi, você tem que pensar no quanto seria ruim se Deus não te ajudasse. Quer saber? Deixa pra lá. Ok, eu fiz 3 cirurgias nos últimos 3 anos. Não foi fácil para mim passar por isso, mas quer saber? Eu tenho 74 anos de idade, eu ainda continuo pregando o tempo todo, eu estou na televisão no mundo inteiro, eu não estou pensando naquilo que eu ainda não consegui, naquilo que eu passei, que eu não queria passar. Deixe-me lhe dizer algo. A vitória está na sua atitude e não nas suas circunstâncias. Vamos lá. A vitória está na sua atitude, porque eu não posso prometer que você não terá problemas na sua vida na próxima semana, eu não sei. Você pode ter, mas eu posso lhe dizer, nós precisamos ser como Paulo. Ele disse, eu estou determinado. O meu determinado propósito, Filipenses 3:10, é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, mesmo estando eu ainda nesse corpo. Então ele disse, aqui está o que eu vou fazer. Não é que eu não tenho uma vida sem problemas, mas eu vivo acima deles. Existe um lugar em Cristo onde eu posso estar acima. E quer saber? Eu acho que muito disso está em focarmos naquilo que Deus faz por nós espiritualmente, encharcando disso a sua atitude, para que você não fique tão preocupado com aquilo que está errado em sua vida. Ouça, ainda que você viva até os 100 anos, o que eu não tenho certeza se eu gostaria. Eu costumava pensar que eu gostaria de viver até os 100, mas eu não sei. Eu penso, as coisas estão bem bagunçadas aqui. Eu, hein? Mas, mesmo que todos nós vivêssemos até os 100 anos de idade, isso seria apenas a metade de um grão de areia de todas as praias do mundo inteiro e de todo o solo do oceano cheio de areia. Isso não é nada comparado à eternidade. Isso não é nada comparado ao tempo que vamos viver na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Nós falamos do céu às vezes, muito pouco. Nós falamos às vezes, mas sinceramente, será que nós acreditamos que isso vai ser tão bom quanto a Bíblia diz que será? Porque se acreditássemos, jamais ficaríamos para baixo por muito tempo. Não mais dor, não mais choro, não mais lágrimas. Ruas feitas de ouro, um mar cheio de cristais, um portão de uns 15 metros de altura feito de uma única pérola. Viver na presença dele, amor perfeito, paz perfeita. E uma mansão. Uma mansão, gente. E eu disse a Jesus, Jesus, eu quero a minha mansão decorada de uma forma bem extravagante, sabe? Eu quero fazer um seminário com Moisés e Elias. E espero que tenha carruagens no céu para que eu possa dirigir por aí com o Dave. Eu tenho alguns planos para quando eu chegar lá. Oh, Deus! Eles tinham a festa dos pães asmos e eles não podiam ter nenhum fermento nas casas. Ele representava o pecado. Então era tudo como sombra das coisas que viriam. E uma das coisas que os pais faziam, que eu acho interessante, era que eles escondiam pequenos pedaços de pão pela casa, nos quais havia fermento. E as crianças tinham que encontrar todos os pedaços de pão e se livrar deles, indicando que eles estavam procurando e se livrando do pecado em suas vidas. Mas sabe o que eu gosto hoje? Eu não tenho que procurar pelos meus pecados. Porque quando eu peco, eu sei disso.
Sabia que isso é uma bênção? É uma bênção, sabe? Receber a convicção do Espírito Santo. Porque eu passei anos maltratando as pessoas e eu nem sabia que estava fazendo isso, gente. E mesmo que eu soubesse, eu não me importaria. Bem, eu não posso fazer isso agora. Se eu for rude mesmo que por um instante com alguém, eu sei disso, eu não posso suportar até que eu vá e conserte. E sabe, quando Deus fala com a gente, Ele diz, você não deve agir assim. Não é uma boa atitude, você não deve fazer isso ofende as pessoas. E às vezes nós dizemos, você pode parar de me dizer as coisas que estou fazendo de errado? Mas sabe, eu descobri que é a maior bênção do mundo ter o Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós, convencendo-nos do pecado, convencendo-nos a fazer aquilo que é certo. Eu não preciso me examinar todos os dias para descobrir o que há de errado comigo. Se tiver algo, Deus vai mostrar e aqui estão as boas notícias. Eu posso me arrepender e tudo é resolvido. Simples assim. Agora, você está entendendo algo disso? Ok. Havia a festa das primícias, onde eles tinham que levar as primícias das colheitas, não podiam comer nada até que levassem suas primícias a Deus. E se você não está trazendo as primícias de toda a sua renda para Deus, nós chamamos de dízimos e ofertas, está ferindo a si mesmo. Eu não esperava que vocês aplaudissem, fizessem barulho mesmo, então eu... Sabe, nós não podemos parar de falar sobre ofertar. A pior coisa do mundo que poderia nos acontecer é nos tornarmos egoístas. E deixe-me compartilhar com você. Se você tem uma atitude ruim na hora de ofertar, e talvez até se sinta... Bem, lá vem eles falar de dinheiro outra vez. Onde quer que você vá, as pessoas falam com você de dinheiro. Por que você só fica bravo com isso na igreja? Bem, esta era uma das festas. Eu amo essa festa de Pentecostes. Oh, Jesus! Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias que representava o fim da colheita, e vemos o cumprimento no Novo Testamento, quando no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eles estavam agindo de forma tão louca que todos pensaram que estavam bêbados às 10 da manhã. E sabe, a regra geral é que quando as pessoas ficam bêbadas, ficam felizes. Bem, Efésios 5 diz, não embriaguem com o vinho. Não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós temos algo disponível para nós que nunca vai acabar. Você nem precisa ir ao bar e buscar. Ele está vivo dentro de você. Amém? Você tem ideia de quão maravilhoso isso é? Ter o Espírito Santo vivendo em você. O ajudador, o consolador, o fortalecedor, o intercessor. Aquele que nunca te abandona. Aquele que te convence do pecado, te convence da justiça, aquele que te ajuda a se lembrar de coisas e quanto mais velho você fica, mais você gosta disso. Amém? Sabe, você está com problemas quando procura pelo seu celular e está falando nele. John, não ria, você vai chegar lá. O dia virá, irmão. Ok, agora uma das festas era a festa das trombetas. E eles tocavam as trombetas para anunciar as próximas 2 festas. Sabe, me parece que esse povo só sabia fazer festa, eu não sei, era só festa, 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 festa. Eu posso lhe dizer, se eles tinham algo para celebrar, uau! Se eles tinham algo para celebrar e ainda vivendo sob a lei, o que nós deveríamos estar fazendo hoje com o que Jesus fez por nós? Então, as trombetas foram usadas por séculos para anunciar boas notícias, para acordar soldados de manhã. E vamos falar
disso. É hora de acordar. Igreja do Minhoca. É hora de parar de se fazer de morto. Ir lá fora e ser um bom soldado de Cristo. Soldados do exército ouvem a trombeta soar todas as manhãs, dizendo: é hora de acordar, de trabalhar. E numa batalha, muitas vezes a trombeta é tocada para alertá-los, para evitar que eles desistam. Então eu pensei, eu liguei para o meu escritório e disse: vocês conseguem encontrar um trompetista? Eu preciso de um para a conferência. Então eles correram por aí, acharam um bom trompetista, ele vai vir e nos ajudar aqui agora. Ok, aqui está ele. Diga-me seu nome novamente. Brian Foote. Ok, Brian tocou neste lugar há quantos anos atrás? Todos os anos do ensino médio. Quantos anos fazem isso? 10 anos? Você é tão jovem? Meu Deus! Eu não cheguei ao topo antes dos 65 e aqui está você, já nessa idade. Então, nós vamos festejar. Eu vou pedir para ele tocar a trombeta e eu darei a você algumas boas notícias. Estão prontos para as boas notícias? Ok. Seus pecados estão perdoados. Foram lavados no sangue de Jesus. Você vai para o céu. Você vai viver para sempre. Deus vive dentro de você. Uau! Você é a morada de Deus. Você nunca está sozinho. Ele nunca vai deixar você nem te abandonar. Será que tem algo melhor do que isso? Vou dar mais um pouco de boas novas. Continue. Você não ouviu a melhor notícia ainda? Jesus está voltando em breve. Uhul! Ok, prepare-se para gritar. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alto clamor de convocação, com o grito de um arcanjo e com a explosão da trombeta de Deus. E aqueles que partiram dessa vida em Cristo se levantarão primeiro. Então os que vivem e permanecem nessa terra serão simultaneamente levados com os mortos, ressurretos nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. E lá sempre ficarão por toda a eternidade. Obrigada. Certo, agora vou passar uma tarefa de casa. E espero que vocês façam isso. Eu venho fazendo e eu acho que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Eu quero te pedir para você tirar 5 minutos toda noite. Talvez quando você for para a cama, tranquilo. Se você é dessas pessoas que bate a cabeça no travesseiro e dorme, então eu acho que é melhor você fazer sentado. Eu não sou assim, então eu consigo pensar um pouco quando eu vou para a cama. E sabe, às vezes as coisas que nós pensamos na cama à noite e as que pensamos de manhã cedo são as que nos colocam em problemas. Mas eu estou convencida, depois de estudar e falar com as pessoas o que eu sinto sobre isso aqui dentro de mim, eu sinto que agora posso dizer, quando estou falando algo que Deus quer que seja dito, eu creio com todo o meu coração que nós não pensamos quase nada sobre a surpreendente
realidade de quem nós somos em Cristo. O que significa ser justificado com Deus através do sangue de Jesus? O que isso significa? Eles tinham um banquete que chamavam de dias do temor, que eram 10 dias de arrependimento. Nós podemos fazer isso hoje com apenas uma frase. Sabe, nós vivemos em tempos tão surpreendentes, debaixo da graça, da misericórdia e do sangue derramado de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo a você? Você vai viver para sempre. Você vai viver para sempre e não vai ser como é agora, vai ser maravilhoso. Amém? Absolutamente maravilhoso. Então vou pedir que você tire 5 minutos ao se deitar à noite e apenas pense. Bem, eu nunca vou morrer. Vou deixar este lugar? Mas estarei pronto na hora de ir? E cara, como será que vai ser? Quando Jesus me encontrar naquele portão? Como será que vai ser? Oh, meu Deus, vai ser tão bom! E enquanto eu estou aqui, eu tenho a orientação de Deus na minha vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se você deitar lá e pensar, eu vou te dizer, se você fizer isso, começando esta noite, se você fizer isso, e quando vocês voltarem para os seus quartos, ou se forem comer, ou seja lá o que for, por favor, não se sente com seus amigos e fale dos seus problemas. Agora você pode falar se você quiser. Eu não posso te forçar a não fazê-lo, mas pelo menos se você não puder deixar de falar, fale de maneira positiva. Amém? Podemos pelo menos fazer isso? Se nós não pudermos evitar falar dos problemas, podemos tentar falar de maneira positiva? Agora, eu não quero ser rude quando digo, mas alguns de vocês não vão querer praticar esta mensagem, sabe? Porque talvez isso não seja para ninguém aqui, talvez seja para alguém que não está aqui, que você... Acho que não é com nenhum de vocês, mas... algumas pessoas não querem parar de falar dos seus problemas, sabe? Porque se o fizerem, ninguém vai sentir pena delas. É tão difícil quando eu digo ao Dave como mal eu me sinto. Ele diz, oh, você vai ficar bem, e aí ele sai para jogar golfe. E é como queríamos alguém para dizer, oh, pobre bebezinho, eu me sinto tão mal por você, vou ficar em casa e me sentir mal junto com você, podemos ficar miseráveis juntinhos. Eu estou dizendo a verdade? Se elas acham que eu estou, vocês ainda não foram convencidos, certo? Eu tenho gostado dessas mangas, eu preciso de mais algumas. É isso no que eu acredito. Eu acredito que se você pensar mais sobre as realidades espirituais, naquilo que você tem em Cristo, bem, à luz da realidade, que importância tem as coisas com que nos chateamos? Qual a importância que isso tem? E sabe o quê? Deus vai te ajudar com seus problemas. Quero dizer, eu posso garantir, Deus vai te ajudar com seus problemas. Eu não posso te prometer quanto tempo vai durar. Eu não posso te prometer exatamente quando será ou como será. Eu não posso te prometer 100% que eles desaparecerão, mas se não desaparecerem, Deus te dará a graça e a força para lidar com eles. Amém? Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Quando vão fazer essa tarefa de casa, vocês vão tirar 5 minutos, deitar na cama e só pensar. E talvez pensar em algo como, Deus, eu me pergunto de quantos acidentes o Senhor me livrou neste dia. Eu me pergunto quantas vezes havia um ladrão vagando pela vizinhança e ele, por algum motivo, apenas olhou para a nossa casa e pensou, não estou interessado nessa. Porque o seu sangue está nos protegendo. Amém? Amém? Vamos, você pode se levantar hoje. Vamos viver com uma atitude de celebração. Quantos aqui têm algo para celebrar? Quantos acreditam que há poder em celebrar?
apenas um pequeno ajuste pode mudar toda a sua vida. Agora, estamos apenas começando e já estamos no modo festa. Estão prontos? Tudo bem. Pai, nós agradecemos por todas as coisas, por tudo. Eu vou ser radical e agradecer até mesmo pelos desafios que nós temos na nossa vida, porque ajudam a nos fazer ser quem nós seremos. E eu oro para que todos aqui entendam essa mensagem e também a levem a sério, para que eles encontrem cada pequena coisinha em suas vidas para serem gratos a Ti e viverem com uma atitude de celebração. E eu sei que isso vai fortalecê-los para serem capazes de lidar com outras coisas em suas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. The city wakes in colors spilling off the street. Neon whispers tangle with the sun on our feet. We walk between the chaos and the quiet of our minds, chasing little moments only daydreams find. The sky bends low, we reach for more. Every corner holds a secret door. With every heartbeat in the urban streams, we dance inside our vivid dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam, riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. Footsteps like a song sincere. Your hand finds mine, a spark ignites the crowded air. We paint the
world with moments that we share. Every shadow turns to light we crave. Every street a ribbon we can wave. Moving's no one else can scheme. Living inside our endless dream. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Laughing loud, chasing every gleam. Riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Just us, the city, and our daydream scene. And when the night falls soft and slow, we find a rhythm only we know. Stars above reflect in passing streams. A fleeting world of city lights and dreams. City lights and daydreams collide. We're alive in the glow we cannot hide. Every laugh, every step, every gleam. Riding on the edges of our dream. No pause, no fear, no in between. Forever lost in our daydream scene.